Olá, tudo bem, minha gente? Como vão meus tomatinhos, meus rebolinhos? Vamos um pouco mais de Descartes na veia? Vamos lá. Eu quero, antes da gente entrar na leitura das meditações, né, pontuar algumas coisas sobre o problema do método no Descartes, como é que isso se relaciona com a ideia de matérias universais, de fundamentação única e primeira das ciências, e introduzir alguns termos que depois a gente vai utilizar, né, para entender Descartes, para entender em geral a filosofia moderna, né? Vocês se lembram então que quando a gente estava vendo a vida e obra de Descartes, eu disse para vocês que em 10 de novembro de 1619, Descartes teve aquele sonho místico no qual ele concebeu a ideia de uma ciência unitária baseada no ideal matemático que se chamaria matérias universais. E se colocou como tarefa, né, então, desenvolver, levar a cabo essa ciência. Agora vejam o que é que essa concepção implica, tá? Ela implica que a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu desejo construir uma ciência é ter previamente, antes de tudo, antes de começar, um método, né, que me garanta que eu vou chegar no lugar correto, né? Método vem do grego, sempre methodos, né? Rodós, mesmo origem de rodovia, rodoviária, né? Um caminho, né? Met através com um caminho, né? Então, o methodos é você ter, o método é você ter um caminho, né? Você ter um jeito de chegar aonde você quer, é aquilo que te conduz a algum lugar, né? São de regras, preceitos que te permitem chegar em algum lugar, que conduzem ao seu objetivo, né? Isso significa, é uma coisa muito importante entender isso, tá? Porque a gente associa, de modo geral, a filosofia moderna com o primado do conhecimento, o primado da epistemologia, né? A gente vai chamar o período moderno de o período epistemológico da filosofia, por exemplo, né? O Cassirer chama o seu livro, que é uma história da filosofia moderna, na verdade, né? Uma grande obra, leiam, pelo amor de Deus, tá? O problema do conhecimento na ciência e na filosofia modernas, né? Mas, na verdade, o processo pelo qual se toma consciência, a filosofia se torna autoconsciente do problema epistemológico, ela é muito mais complicada do que parece. Em um primeiro momento, em Bacon, em Descartes e assim por diante, o problema ainda não é completamente epistemológico, ele é antes um problema metodológico, tá certo? O problema epistemológico é o problema que propriamente diz respeito àquilo que, para usar a formulação de Locke, questiona os limites, a natureza, o alcance e os limites do nosso conhecimento, né? O que é conhecer, o que podemos conhecer e o que não podemos conhecer, tá? O problema metodológico ele é um problema geralmente diferente, é um problema que investiga como, pressupondo que existe uma ciência certa, universal, necessária, ou seja, pressupondo que o conhecimento existe, pressupondo que uma ciência verdadeira e necessária existe, como é que eu faço para atingi-la? Qual é, digamos assim, a chave que vai destravar esse segredo da natureza? Qual é, lembramos de Galileu, né, o alfabeto, o instrumento que me permite ler, né, essas verdades que estão aí para serem conhecidas. O problema metodológico, então, é prévio ao problema epistemológico porque ele não questiona a natureza e a possibilidade do conhecimento. Ele assume uma certa concepção de conhecimento, certo, verdadeiro, necessário, né? E simplesmente se pergunta como é que eu faço para chegar lá, né? É claro que na tentativa de formular um método, eu sempre vou chegar em um momento no qual a minha discussão é epistemológica. E é claro que toda discussão epistemológica pode, sob certo aspecto, conter preceitos que são metodológicos. Se eu sei o que garante conhecimento, então é razoável que eu siga certos preceitos para garantir que eu produza, de fato, conhecimento. Mas, mesmo assim, são problemas diferentes. Em Descartes, o conhecimento ainda é investigado antes pela metodologia, né, que pela epistemologia. Por isso que ele tem um discurso do método, ele não tem um tratado sobre o conhecimento humano, tá certo? Ele tem um discurso do método, tá?
Outra coisa importante a respeito desse sonho, que eu disse para vocês, né, é que isso significa que, para Descartes, e é uma ideia que vai reaparecer ao longo da filosofia moderna e permanece muitas vezes até hoje, né, toda ciência tem o seu valor, a sua certeza, a sua segurança garantida pelos fundamentos. Uma ciência pode ser tão sólida, rigorosa e certa quanto seus fundamentos forem sólidos, rigorosos e certos, tá? Tem várias coisas importantes aqui. A primeira é a concepção do conhecimento como um edifício, ou a metáfora do edifício do conhecimento, se vocês quiserem, tá? Para os modernos, assim como para os antigos em geral, o conhecimento é visto como uma coisa que é potencialmente finita. Em um certo momento, quando eu conheço alguma coisa como sendo verdadeira, eu posso colocar aquilo na lista de conhecimento e excluir tudo aquilo que é contrário a isso na lista dos meus enganos, na lista dos meus erros prévios, né? Então, a partir do momento que eu cheguei em uma verdade, por exemplo, sobre o movimento dos corpos, eu não preciso mais me preocupar, né? Não há essa concepção nossa da ciência como revisável, falível, progressiva, né? Onde uma verdade científica ou novos conceitos podem deslocar, né, e tornar obsoletos conceitos antigos e assim por diante, né? Se eu cheguei em uma lei natural que é verdadeira e que exprime corretamente a natureza do cosmos, então acabou, né? Não tem mais o que investigar aí. E essa é a ideia, né? Um edifício tem bases sólidas e você vai construindo. A uma hora você termina, né? E isso está contido, né, na imagem do edifício. E, obviamente, o que também está contido na imagem do edifício é que o que importa, né, é aquilo que está embaixo, né, a base. E eu falei que vocês vão encontrar isso na discussão sobre princípios na escolástica alemã, na discussão do Grund, né, em Wolff e assim por diante. Vão encontrar isso na discussão dos princípios, né, em Descartes, em Leibniz. Vão encontrar isso na discussão do papel fundante das ideias no teoria do conhecimento dos ingleses, dos britânicos, né, do Locke, do Hume, e assim por diante. Essa é uma ideia que é muito importante, né? E que permanece até hoje, tá? Se vocês pegarem um livro como A Construção Lógica do Mundo, né, do Carnap, que é de 1930, se eu não me engano, né, lá da década de 30, ele é ainda a ideia, né? A gente pega os dados dos sentidos, que são a base fundamental, certa, segura, sobre a qual a gente constrói todo o resto, que garante a unidade da ciência, nas sentenças protocolares, e constrói logicamente, usando o cálculo de predicado quantificado, o resto, né? Aufbau, inclusive, né, em alemão, né, em português, construção, é construção civil, né, você construir, né, com cimento, concreto, assim por diante, né. Então, essa ideia é absolutamente fundamental. A ideias, por exemplo, pragmatistas do conhecimento, que dizem que o conhecimento é falível, progressivo, revisável, assintótico, ideal, né? Ideias coerentistas do conhecimento, segundo o qual o valor de um conhecimento não é garantido por uma única certeza fundante, mas por uma teia de fatos, de teorias que explicam esses fatos e assim por diante, né? Essas concepções vão aparecer somente bem mais tarde, né? Descartes concebe a ciência desse modo, né, na metáfora do edifício, na metáfora dos fundamentos. Então, o valor de toda a ciência depende da solidez dos seus princípios, da solidez dos seus fundamentos. Por isso, né, que as meditações metafísicas vão começar com a dúvida, vamos tirar tudo aquilo que não presta, e com, depois, o corte, né, a primeira certeza, a certeza fundante, que garante a solidez de todo o resto do edifício do conhecimento. Agora, o que eu quero fazer com vocês aqui é brevemente ler para vocês algumas passagens, né, nas quais o Descartes explicita o seu método, tá? O ideal seria a gente ler todas as regras para a lição de espírito, né, onde ele, de fato, detalha muitas coisas que agora eu vou passar só por cima, só para vocês irem se acostumando com os problemas e o vocabulário, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, o discurso do método, né, é surpreendente como as regras são curtas, né? Elas cabem em meia página, dá para a gente ler, então, rapidinho. E aí aparecem algumas coisas que eu vou querer comentar com vocês. Vamos lá, então, o texto é o discurso do método, né? O discurso do método tem 6 partes, né? A gente vai ler um trecho da segunda parte, que está aqui. Eu vou partilhar na minha tela, vamos achar minha tela aqui, essa aqui. Tá, não, isso aqui é os pensadores, eu quero as regras, né? Eu quero o discurso do método, isso aqui que eu quero, vejam só. Então, lá na segunda parte do discurso do método, né, a gente tem, deixa eu aumentar aqui um pouco,
pôr aqui para vocês. Tá. Né? Vejam só, no discurso do método ele é muito breve ao dizer quais são as regras que ele vai seguir. Cadê? Aqui, estão vendo aqui. E como a multiplicidade de leis frequentemente fornece desculpa aos vícios, de modo que um Estado é muito mais bem regrado quando tendo pouquíssimas leis, elas são rigorosamente observadas. Assim, em vez desse grande número de preceitos, de que a lógica é composta, né, a lógica aristotélica, acreditei que me passariam os 4 seguintes, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma única vez de observá-los. São 4, né? Vejam. Vou colocar de carinha aqui. Vejam aqui. O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não consigo. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal. Ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não incluir em meus juízos nada além daquilo que se apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida, tá certo? Bom, então vejam, apesar disso parecer uma banalidade, vamos aceitar como verdadeiras coisas que eu sei serem verdadeiras, o que ele está dizendo tem um conteúdo bastante inovador, tá? A primeira palavra interessante, o primeiro termo interessante para o qual eu quero chamar a atenção de vocês é o conhecer evidentemente, tá? Existe em toda a obra cartesiana e na obra de vários filósofos modernos, tá? Por exemplo, no Malebranche, isso vai aparecer, a ideia de que a gente tem uma espécie de capacidade de perceber a verdade. Por exemplo, na adequácio do Spinoza e assim por diante. Um intérprete do Descartes, que é o Jean Laporte, né? Ele tem um livro ótimo chamado O Racionalismo de Descartes, em que ele diz, olha, savoir chez Descartes, c'est toujours voir. Saber em Descartes é sempre ver, né? Há uma metáfora que aparece, se não me engano, nas regras, né? Que ele fala, olha, eu vejo claramente quando eu vejo com os olhos do espírito, né? Do mesmo jeito que os meus olhos me revelam claramente certas coisas como sendo absolutamente indubitáveis, também os olhos do espírito me revelam alguma coisa como sendo absolutamente, evidentemente verdadeira, tá? É claro que quando a gente vai ver na prática o que isso significa, o conceito de evidência e os conceitos correlatos de clareza e distinção são muito mais difíceis de serem aplicados na prática, de serem definidos do que parece. Mas a evidência é essa capacidade, né, que certas verdades têm de se impor, não pela correspondência com o mundo externo, isso é importante, então, porque Descartes não vai ter uma concepção correspondencial de verdade, mas uma concepção antes coerentista, talvez, de verdade, né? A verdade, ela, digamos assim, contém em si mesma a marca da sua verdade, né? Toda verdade contém em si mesmo uma marca de ser verdadeira. Ela, digamos assim, carrega consigo os indícios da sua verdade, né? Bom, é claro que se vocês tiverem dificuldade para entender isso, é porque o conceito nele não é próprio claro, mas ele é fundamental. Final do século XIX, o Brentano vai estar discutindo o conceito de evidência. Começo do século XX, né, tanto analíticos quanto, por exemplo, Husserl, vão recuperar a ideia de evidência. Vejam, outra coisa importante nessa regra é que ela concebe o conhecimento não simplesmente como uma atividade passiva, né? Apesar do Hort chamar isso aí, todas essas teorias do conhecimento dos modernos, de teoria do espectador do conhecimento, na qual você recebe os dados de fora, né? Na verdade, ele está apontando para o fato de que não há conhecimento não ser como uma disciplina do espírito, né? Lembra daquelas ideias de terapia da mente, de medicina da mente, né? Aqui a gente tem regras, né? Preceitos, é uma disciplina do espírito, né? O que eu tenho que fazer para conhecer, evidentemente, algo como verdadeiro? Evitar cuidadosamente a precipitação, a pressa em julgar, né? Não sei, né? Enquanto eu não sei mesmo, é o que a gente tem que seguir, né? E não achar verdadeiro, né? Se convencer porque parece pela verossimilhança e assim por diante. E a prevenção, né? A prevenção é você não querer aceitar certas verdades porque elas conflitam com as crenças anteriores, são preconceitos ou prejuízos, né? Que a gente tem.
aquela ideia dos ídolos, por exemplo, que a gente já encontra em Descartes, né? E não incluir em meus juízos nada além daquilo que se apresentasse tão claro e distintamente a meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Veja, aqui aparece a clareza e a distinção. Tá? Para te entender as noções de clareza e distinção, vocês têm que pensar que, para os modernos, eles concebem os objetos ou a realidade como sendo descritas através de conceitos ou de ideias que expressam os conceitos. Tá? Quando eu penso em um homem ou quando eu penso em uma flor, eu penso em um conceito ou uma ideia de homem ou de flor. E essas ideias são elas próprias compostas de outras ideias. A ideia de homem é composta da ideia de animal e da ideia de racional. A ideia de planta é composta da ideia de ser vivo, da ideia de processos metabólicos, da ideia de, sei lá, flores, galhos verde e assim por diante, tá? Quando a gente é capaz de conceber um conceito com todas as ideias que o compõem, ou seja, quando a gente, ao pensar um conceito, sabe exatamente quais são as ideias que compõem esse conceito vai ser claro. O conceito de homem pode ser considerado claro se eu sei claramente, eu conheço claramente o conteúdo do conceito animal e o conteúdo do conceito racional. A distinção tem a ver com a clareza, mas é um critério um pouco diferente, tá? A distinção é a propriedade que uma ideia tem de não ser confundida com qualquer outra, de ser, portanto, então, de absolutamente distinta de qualquer outra, ou de ser, então, absolutamente determinada, né? Eu não apenas sei, né, o que é um homem, por exemplo, mas eu também sei reconhecer um homem e distinguir um homem de todas as outras coisas do universo que não são homens, tá? O conceito de clareza tem a ver, então, com conhecer os componentes da minha ideia de modo adequado, de modo perfeito, e a distinção tem a ver com ser capaz de aplicar isso na minha partição, na minha partilha da realidade, separando este conceito, essa ideia, de todas as outras que são diferentes dele, sem que nada nele se imiscua, tá certo? Bom, e aí, quando isso acontece, eu não tenho nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. A dúvida, o tema lá da primeira meditação, aparece já aqui. O segundo preceito do método no discurso do método é o preceito da divisão ou da análise, tá? Análise é a palavra importante aqui. Analisar é decompor, dividir, tá? Análise é o contrário de síntese. A síntese junta, reúne, compõe. A análise divide, separa, né? Tira as partes. A síntese vai das partes para o todo, a análise vai do todo para as partes. A síntese vai do simples, né, para perdão, a síntese vai dos particulares para o universal, enquanto a análise vai do universal para os particulares que compõem esse universal, certo? Bom, o segundo, dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quanto fosse possível e necessário para resolvê-las. E, obviamente, aqui o modelo é a matemática, né? Quando eu tenho um problema, o que é que eu faço? Eu sigo o preceito do Jack Stripador e eu vou por partes. Eu vejo aquilo que eu sei, né? Se é um triângulo, eu já sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Se é um problema de descobrir a equação de uma reta, né? Eu sei que retas, parábolas tem uma certa equação quadrática, né? E assim por diante, né? Eu divido o meu problema em partes mais manejáveis, tá? Vejam que é sempre uma linguagem que é metafórica, né? Dividir, né? A gente vai tentar ver um pouco mais para frente como é que isso dá concretamente, né? O terceiro preceito é o preceito da ordem, ou o preceito da dedução, ou da demonstração, né? Ou da ordem das razões é o melhor jeito, talvez, de chamar isso, né? Conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até os conhecimentos mais compostos, e supondo certa ordem mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos outros, tá?
a distinção entre conhecimentos mais simples ou mais fáceis e conhecimentos mais complexos ou mais difíceis é uma distinção que remonta pelo menos a Aristóteles, quando ele distingue entre aquilo que é primeiro quod nós e aquilo que é primeiro quod se, né, em relação a nós e em relação a si mesmo lá na metafísica. O fato é que aqui o Descartes está tomando essa ideia e dando a ela um giro que é eminentemente, digamos assim, subjetivo, que tem a ver com o processo cognoscente do sujeito, né? Aquelas ideias de atenção e assim por diante que aparecem lá, né? A disciplina do pensamento reaparece aqui na forma dessas regras ou dessa ordem das razões. Vamos começar do mais simples. O que é o mais simples, né? Em matemática são as figuras que são definidas, né? E em metafísica a gente vai descobrir, né? Tem natureza simples para Descartes, serão essas? Tem o corsto para Descartes, será este? Vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas aí, subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento mais composto. Essa é uma regra, então, que une, né? Indução e dedução, ou análise e síntese, né? Eu vou do mais simples para o mais complexo, e aquilo que é mais complexo, se eu seguir corretamente a ordem das razões, vai se revelar para mim no final tão evidente e tão claro e distinto quanto aquilo que é mais simples e de onde eu parti. É claro que o esforço intelectual, o esforço de atenção, de retenção, de compreensão que precisa quando eu chego no nível das verdades mais difíceis é muito mais elevado, exigente do que aquele que a gente tem no nível mais intuitivo desse ver. Mas, no fundo, os dois se equivalem, tá? Isso é importante para vocês lembrarem, tá? Porque em Descartes a gente tem sempre uma ambiguidade com essas divisões metodológicas, né? Descartes separa análise e síntese, mas no final das contas, embora ele pareça privilegiar a análise, né? Sempre, a geometria analítica, né? A regra da análise, no fundo, essa análise contém engloba também o processo de síntese, porque, digamos assim, falando muito grosseiramente, o processo de síntese nada mais é do que uma análise repetida, reelaborada e reconstruída, seguindo os preceitos da clareza, evidência e distinção, várias vezes, né? É um processo mais difícil, mas no fundo é o mesmo processo, né? E o último, né, a regra da revisão, fazer enumerações tão completas, revisões tão gerais, que eu tiver certeza de nada omitir, né? Bom, muito bem. Agora, vejam quais são essas regras, são bem curtas para serem enunciadas. Agora, vamos ver outra regrinha importante que aparece aqui, que está nas regras para a direção do espírito, tá? Eu tenho a edição dos Martins Fontes das regras, que eu não achei aqui para o livro, porque é tanto livro em tanto lugar que quando eu preciso nunca acho, né? Mas eu não achei uma edição em PDF que reproduz essa edição. Tem uma aqui que dá para a gente usar, talvez seja o mesmo texto, mas embora a formatação seja diferente, tá? Mas eu só quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Lembre-se, vocês guardem, tá? Análise e síntese, tá? Método Descartes. O problema do método dos modernos envolve a discussão de análise e síntese. Segunda coisa, clareza, evidência, distinção, né? Objetos simples, conhecimentos simples, envolvem, dizem respeito, remetem a dois termos, tá? Ou pelo menos a um termo principal, que é o termo intuição, que é absolutamente central para compreender a filosofia moderna, tá? Intuição é daqueles termos que, em filosofia, tem um significado que é completamente diferente daquele que eles têm na linguagem comum. A gente fala de intuição feminina, de tive intuição de que eu ia ganhar na Mega Sena, né? Mas intuição significa algo muito diferente em filosofia, né? A gente tem basicamente dois tipos de intuição intelectual e intuição sensível. A intuição intelectual é justamente esse apreender pelo espírito a verdade de algo. Em outros autores vai ser uma noção mais forte ainda, que é reservada a Deus, segundo a qual a intuição intelectual é aquela na qual existe uma coincidência entre pensar e existir, ou entre pensar, entre conceber e criar, né? E a intuição intelectual seria o ato criador, né? Pelo qual, ao pensar em algo, aquilo lá se torna realidade. Descartes trabalha com um conceito de intuição diferente, mais fraco que esse. O conceito de intuição sensível, por sua vez, normalmente é entendido simplesmente como contato direto e imediato com um particular, né? É simplesmente você ter uma percepção direta de algo. Por exemplo, deste rolo de papel higiênico. Por exemplo, do rosa que
está aqui no interior. Quando eu percebo essas realidades físicas pelos meus sentidos, eu tenho intuições, contato direto e imediato com um objeto singular, né? Eu tenho a intuição ou do rolo de papel ou do rosinha do rolo e assim por diante, tá? E vejo, aqui então aparece a tal da intuição. Na regra 3, as regras para a direção do espírito. No que respeita aos objetos considerados, há que procurar não o que os outros pensaram ou o que nós próprios suspeitamos, mas aquilo de que podemos ter uma intuição clara e evidente ou que podemos deduzir com certeza. De nenhum outro modo se adquire a ciência. Então, veja. De nenhum outro modo se adquire a ciência. Quais são os dois únicos caminhos para a ciência? Ou intuição, ou perceber imediatamente a verdade e a evidência de certas ideias, de certos juízos, né? Ou a dedução, que nada mais é do que a passagem de juízos intuitivos, evidentes, claros e distintos, a novos juízos que, por causa da cadeia de razões que os une, terão também a mesma clareza, evidência e distinção dos princípios anteriores, das proposições anteriores, que elas próprias são diretamente intuitivas, né? Em uma prova matemática a respeito de um triângulo, eu posso, por exemplo, então, perceber as propriedades do triângulo e depois desenvolver demonstrações complexas sobre as propriedades, né, desse triângulo, por exemplo, sobre o cruzamento das diagonais de um triângulo. Mas quando eu, a partir daquele minha ideia básica, da minha intuição básica de um triângulo, como uma figura plana, reta, fechada, de 3 lados, né? Quando eu entendo, por exemplo, as regras sobre os cruzamentos das diagonais dos triângulos, sobre a soma dos ângulos internos, aquilo lá é tão evidente como uma intuição, tá certo? Então, o que a gente tem é um processo pelo qual a intuição se transforma em dedução e pelo qual a dedução incorpora a intuição. E isso é fundamental porque mais uma coisa que eu já disse para vocês. O que separa racionalistas e empiristas não é o fato de que alguns acreditam na razão como fonte do conhecimento e outros na experiência como fonte do conhecimento. O que distingue os empiristas dos racionalistas, assim chamados, é que para os racionalistas, como em Descartes, há uma continuidade no engenho, no espírito humano. Nós não temos faculdades heterogêneas e separadas. Uma faculdade que me dá, por exemplo, visões e percepções sensíveis, a sensibilidade passiva e tal, e uma faculdade intelectual, a razão, o entendimento, luz, como vocês queiram chamar, que me dá acesso às ideias, às suas relações e assim por diante, né? O que nós temos é um contínuo, uma continuidade, né? Existe uma gradação, mas a diferença é de grau e não de natureza, tá? Pelo amor de Deus, guardem isso, tá? Então, é isso que a gente pode ter ciências construídas a partir da intuição, ciências construídas a partir da dedução, e no fundo, quando bem feitas, dedução e intuição são uma e a mesma coisa, elas coincidem, né? Quase como se o Descartes dissesse, né? Muito heraclitianamente, né? Que o caminho que sobe é o mesmo caminho que desce, tá? Finalmente, eu quero ler para vocês a passagem, né? Das segundas objeções das meditações metafísicas, está naquela edição horrível que eu tenho, cheia de erros aí o cara passou um OCR e não viu, né? Das objeções e respostas, né? Que são as segundas objeções, na resposta às segundas objeções, né, que o Marcelo recolheu, o Descartes, lá no finalzinho, né, vai falar da distinção entre análise e síntese, tá certo? E aqui. Aliás, vamos fazer assim, vamos ficar por aqui, eu tentando fazer vídeos mais curtos, né? Depois eu faço um texto, gravo uma linha só sobre a noção de análise e síntese, lendo esse texto, lendo mais alguns outros, tá? Vamos ficar por aqui, já deu para, digamos assim, pegar um gosto do que é o problema do método no Descartes e das noções fundamentais, né? Clareza, distinção, evidência, fundamento, né? Concepção da ciência como edifício, a ideia de análise e síntese como
momentos, caminhos ou processos diferentes, mas complementares, assim como intuição e dedução, tá? Guardem esses vocabulários, guardem esses conceitos. Daqui a pouco, né, nós continuamos. Deixa eu parar de share aqui para a gente voltar aqui. Ficamos por aqui. Abobrinhas, repolhinhos, tomatinhos queridos, tá bom? Mais Descartes em breve. Tchau.